Eu vos saudo, cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é a missionária Fernanda, também a sua irmã. Aleluia, louvado seja Deus na fé. Também quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que professa fé no Senhor Jesus Cristo, você que não professa fé no Senhor Jesus Cristo, aleluia, eu quero deixar uma saudosa paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para você nesta manhã de hoje. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eu vou estar colocando aqui um louvor para estar passando, no início deste trabalho, no início deste áudio. Eu quero convidar você, deixe o Senhor Espírito Santo falar com você através deste louvor. Ouve esta canção e fica juntamente comigo, ligadinho juntamente comigo até o final. Aleluia, louvado seja Deus desta ministração a qual nós estaremos fazendo neste dia de hoje, após, aleluia, este louvor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele é o ar que eu respiro, é a água que mata a sede. Quando estou cansado, sei, Ele é a minha rede. Ele é a luz do meu caminho, o sol mais lindo sempre a brilhar. Ao seu lado não corro perigo, posso confiar. Ele é Jesus, o meu melhor amigo, minha canção, Ele é o meu sorriso. É simplesmente tudo, é a razão de tudo, a esperança que me faz viver. Ele é a força que me faz vencer. É simplesmente tudo, Jesus pra mim é tudo. Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção. E se acaso eu cair, segura em minha mão. Longe de ti tenho certeza que eu não consigo. Está gravado em minha mente e em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Jesus é tudo que preciso. Ele é o meu sorriso, é simplesmente tudo, é a razão de tudo, a esperança que me faz viver. Ele é a força que me faz vencer. É simplesmente tudo, Jesus pra mim é tudo. Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção. E se acaso eu cair, segura em minha mão. Longe de ti tenho certeza que eu não consigo. Está gravado em minha mente e em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção. E se acaso eu cair, segura
escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Jesus é tudo que preciso. É a razão de tudo. É simplesmente tudo. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Pois é, meus amados irmãos, que maravilha, este hino é um hino muito lindo, um hino onde o Senhor nos revela que Ele é tudo na nossa vida. Jesus, Ele é tudo na nossa vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não há outro, aleluia, que possa ser comparado com Jesus Cristo. Não há outro, aleluia, outro Senhor. Não há outro homem que possa ser comparado, aleluia, com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é simplesmente tudo na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, exaltado é o teu santo nome. Aleluia, sobre tudo e todas as coisas. Neste nome poderoso, que tem poder para ressuscitar, que tem poder para salvar, para curar, para libertar, para salvar as almas da prisão do pecado. Oh, Rabadarassuri decante erebedegácia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, se porventura você cair, aleluia, lembra-te que há um Jesus no céu que está à direita do Pai Todo-Poderoso. Ele é o seu advogado, ele tem poder para segurar nas tuas mãos, aleluia, novamente te levantar, glória a Deus. Se porventura você está desanimado, está cansado, aleluia, se apegue ao Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, se apegue a Ele, se apegue à sua palavra, se apegue ao Espírito Santo, porque Ele nos deu o Espírito Santo como penhor e salvador das nossas almas, como consolador das nossas almas. Se apegue ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e tu verás, aleluia, quão grande e maravilhoso é ter esse Deus poderoso, juntamente com o Espírito dele, pertinho de nós, nos guardando, nos livrando de todo mal, aleluia, e nos fortalecendo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você crer assim, recebe aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, a força do Senhor, a graça do Senhor, a divina revelação da parte de Deus no seu entendimento, que o Senhor Jesus Cristo ele é tudo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito, exaltado é o teu nome, Jesus, aleluia, no céu e na terra e debaixo da terra. Rixaramanassuri decanterebedegácia. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, glória a Deus. Amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Novamente eu vos saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta manhã de hoje, enquanto eu falava com Deus em oração, o Senhor Espírito Santo, mais uma vez, glória a Deus, falou comigo. Não digo que o Espírito Santo me visitou, porque o Espírito Santo ele não faz visita a ninguém. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala assim que ele entra dentro de nós e faz morada em nós. Então o Espírito Santo ele faz morada em nosso coração. Ele não fica só como uma visita não, meus irmãos. Ele faz morada em nosso coração. E quando ele faz morada, ele está conosco todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu estava orando nesta manhã de hoje, o Santo Espírito de Deus falaram comigo em oração acerca, aleluia, do livro de Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 10. Eu já até fiz um áudio sobre este assunto, só que eu falei não totalmente do capítulo 12 e o versículo 10 todo. Simplesmente peguei algumas referências para estar trazendo uma ministração, em outra base, em outra revelação que o Senhor me deu. Mas, aleluia, hoje eu quero estar falando da parte de Deus, naquilo que me revelou na oração desta manhã,
no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, 12:10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar em fardo da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, seja bom ou quer que seja mal. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, para nós entendermos, a Bíblia, termos conhecimento do que está escrito nela, nós temos que ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela em verdade, em justiça e em mistério os segredos que estão na palavra do Senhor. Não existe outro caminho, não existe outro meio de ter conhecimento de quem é Deus Pai, de quem é o Deus Filho e de quem é o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, sem o próprio Espírito Santo. Não existe outra base, outro fundamento que nós podemos nos auxiliar se não for através do Espírito Santo e da sua palavra, para termos conhecimento de quem são a Trindade. Glória a Deus, aleluia. Amada Igreja do Senhor, primeiramente, antes de eu entrar nessa profunda revelação, eu quero que você entenda que a Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia, ela não é um livro comum, glória a Deus, mas é um livro inspirado pelo Espírito Santo, glória a Deus, a qual foi escrito por homens não naturais, mas homens espirituais, que falaram do amor de Deus e escreveu à mão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos deixou essas grandes revelações da parte do Senhor. Para isso, eu quero confirmar o que eu estou falando juntamente com você, lá no livro de, glória a Deus, no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 20 e 21. Só para confirmar, meus irmãos, que a Bíblia ela não é um livro comum. Por que? Alguém talvez pode estar se perguntando por que, irmã, que tem que confirmar. É porque, irmãos, nem todo mundo acredita na Bíblia. Nem todo mundo prega conforme deveria estar pregando, conforme as Santas Escrituras. Mas muitos, eles pregam conforme o que eles pensam, o que eles acham, os que eles sentem. E não é assim. Nós não devemos olhar para a Bíblia como uma opinião que você tem sobre ela. Nós não devemos olhar para a Bíblia como o que eu acho, Porque a palavra do Senhor, ela não é base em achismo, em que eu penso. Não. A palavra do Senhor, a própria palavra, ela diz que ela é escrita por inspiração divina. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha o que o Senhor revelou a Pedro e deixou escrito, aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, para você entender a Bíblia, para ter revelação dela, tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo de Deus,
porque é Ele que nos convence o que está escrito nela, é Ele que nos convence o que nós acabamos de ler no livro de Eclesiastes e o que nós estamos acabando de ler aqui, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha que revelação, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Que nenhuma profecia que você lê, a Bíblia é uma profecia, os versículos que você lê, cada versículo que você lê, e de cada capítulo é uma profecia. Então, nenhuma profecia, ela é de particular interpretação própria humana, não. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, falaram inspirado pelo Espírito Santo, assim como a irmã Fernanda estar aqui trazendo esta palavra, estou sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus para estar falando da palavra do Senhor. Glória a Deus. Vocês lembram que eu falei no início? Enquanto eu estava orando, o Senhor Espírito Santo me revelou esta palavra. Então, eu estou aqui falando inspirado pelo Espírito Santo para poder anunciar o Evangelho de Cristo. E todo aquele que anda conforme a sã doutrina de Cristo, esse também, aleluia, ele fala não pela sua própria vontade, mas ele fala guiado pelo Espírito Santo. Eu quero confirmar este versículo também no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é muito conhecido. Este versículo ele é muito conhecido, aleluia, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e diz assim: toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que maravilha, meu irmão. Mais uma confirmação de dentro das Santas Escrituras. Glória a Deus. Que a Escritura de Deus ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ela foi deixada para nos instruir, para que o homem de Deus, nós que somos homem de Deus e mulheres de Deus, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, ela foi deixada para o Senhor nos instruir em perfeito, instrução, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor. Pois o próprio Senhor, ele disse, aleluia, louvado seja Deus, na tua santa e gloriosa palavra, que o obreiro, ele deve ser preparado para toda boa obra, ele deve saber manejar bem as santas escrituras, para que ele não seja envergonhado, porque se alguém quiser lhe perguntar alguma coisa, alguma dúvida que ele tem na Bíblia, essa pessoa tem que estar instruída pelo Espírito Santo e pela sua palavra, para abrir a visão daquele que não tem entendimento na palavra do Senhor. Então, para isso que o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o Espírito Santo. É para que nós venhamos saber manejar bem a palavra do Senhor. É para que nós venhamos saber manejar bem as Santas Escrituras, para dar visão que estão cegos, para abrir o entendimento daqueles que não entendem a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo, nesta manhã de hoje, nesta grande, aleluia, ministração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos voltar, irmãos, lá no livro de Eclesiastes, para nós entendermos. Eu precisava passar com os meus irmãos nesses versículos, para vocês verem que a irmã Fernanda, que a missionária Fernanda não está pregando nada de si mesmo, nada próprio, aleluia, mas que a missionária Fernanda, que também é irmã de vocês em Cristo Jesus, está falando conforme a sã doutrina, porque o Senhor, ele disse no livro de Tito,
que pregue conforme a sã doutrina, nós devemos falar conforme o que está escrito na sã doutrina, não devemos nem aumentar nem diminuir, mas nós devemos falar conforme ela, conforme a revelação que nos for dada. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar, meus irmãos, lá no livro de Eclesiastes, para nós entrarmos agora na mensagem, para darmos continuamente na mensagem. Nós já estamos na mensagem, para nós darmos continuidade na revelação que nos for dada. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz assim, que houve um homem a qual ele conheceu todos os segredos, os desígnios, né, das coisas terrenas. Ele conheceu muitas coisas sobre a face da terra, a qual o Senhor revelou ao coração dele que tudo não passava nesta vida de vaidades. Muitas coisas na vida só se representam como vaidades. E este pregador, a qual estava falando aqui no livro de Eclesiastes, ele se chama Salomão. A Bíblia nos diz assim, que Davi teve um filho, cujo nome era Salomão. E a palavra do Senhor disse que Salomão, aleluia, ele edificaria a casa do Senhor. Não seria Davi, mas o seu filho Salomão edificaria a casa do Senhor. E para quem conhece a história de Salomão, Salomão foi um homem, meus irmãos, a qual ele edificou a casa de Deus, mas ele fez um pedido ao Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que também nos deu o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Deus, aleluia, Salomão fez um pedido a Deus. E qual foi o pedido que Salomão fez a Deus? Que Deus lhe desse sabedoria. Sabedoria para saber julgar a causa do povo, para saber lidar com o povo aqui na terra. Porque ele viu que era necessário ter sabedoria da parte de Deus. Então, ele mesmo foi inspirado pelo próprio Espírito Santo a fazer esse pedido a Deus e a orar a Deus com esse pedido. A Bíblia nos diz que ele não pediu nada que se envolvesse as coisas terrenas, mas ele buscou primeiro o reino de Deus. E a sabedoria que vem do alto, ela é uma sabedoria que vem do reino de Deus. Mas a Bíblia nos diz que a sabedoria, aquela que é terrena, ela é diabólica, ela é mentirosa, e nós vamos descobrir isso hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Salomão, ele foi revelado no seu espírito, no seu coração, esses segredos sobre as vaidades. Então, o Salomão viu, aleluia, que era necessário ter sabedoria. Então, agora, Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, aleluia, e trazendo uma revelação que ele adquiriu da parte do Senhor, dizendo, procurou o pregador achar palavras agradáveis e o escrito em retidão palavras de verdade. Glória a Deus. Primeiro ele vem dizendo que um pregador estava à procura de achar palavras agradáveis para poder estar escrevendo, para estar poder ministrando, pregando, aleluia. Mas aí ele diz, as palavras dos sábios são como aguilhões, é como pregos bem fixados pelo mestre da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. A Bíblia nos diz que a palavra dos sábios é como um prego, é como um aguilhão, é como um prego bem fixado. Quem está na sabedoria de Deus, ele é como um prego bem fixado na congregação. E ele recebeu do único pastor. Quem é o nosso pastor? É Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus, ele é o único pastor, aleluia, das nossas almas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele manda nós venhamos andar conforme ele andou sobre a face da terra. O apóstolo Paulo teve esse entendimento no seu coração que era necessário imitar a Cristo, o proceder de Cristo, aleluia, tanto que você vê que o apóstolo Paulo, ele diz, aleluia, em uma das suas cartas, ele vem dizendo,
aleluia, exortando o povo e ensinando o povo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar a Jesus Cristo, meus irmãos. Aleluia, nós devemos imitar assim a Jesus Cristo. Se tem alguém que tem o Espírito Santo de verdade, que prega a palavra do Senhor de verdade, na direção do Espírito Santo, você se inspira nessa pessoa, não é pecado, você só não pode invejar a pessoa, mas se você inspira nesta pessoa, então pratica, não queira fazer igual a pessoa, mas estude a Bíblia. Glória a Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor nos diz que Salomão, ele era esse pregador. Salomão, ele era esse pregador, ele estava aqui falando sobre a sua vida. Ele era esse pregador, a qual ele estava procurando, palavras agradáveis. Meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, quantos ministros hoje estão à procura, de pregar palavras agradáveis, dizendo, eu não posso pregar duro, senão eu vou matar as pessoas, senão vai sair da igreja. Ei, deixa eu te falar algo da parte do Senhor Espírito Santo. Acorda e desperta, tu que dormes, que pensas desta maneira. A palavra de Deus, ela nunca matou ninguém. A palavra de Deus, ela nunca tirou ninguém da igreja. Eu repito e digo todas as vezes que eu ministro a palavra do Senhor. Só sai da igreja quem é rebelde, quem está cheio de espíritos imundos, que não aceita a exortação, que não aceita ser corrigido. Só sai da igreja quem não é humilde. Quem não é humilde sai da igreja sim, mas quem é humilde aprende e aceita a correção. Glória a Deus, aleluia. Quem é humilde aceita instrução, mas quem não é, ele vai sair da igreja, mas não é a palavra de Deus que tira a pessoa da igreja. Glória a Deus, aleluia. É o ego da pessoa que tira a pessoa da igreja. É o ego da pessoa, é o coração da pessoa que procede o mal pensar em dizer que palavra dura de ouvir. Esta irmã prega duro demais. Este meu irmão prega muito duro. Eu não consigo ouvir esta mensagem. Entenda uma coisa, se você não consegue ouvir uma mensagem para te libertar dos enganos do pecado, então, meu irmão, você está sujeito a perder a sua salvação. Olha o que o pregador, ele disse, aleluia, que havia um pregador que estava à procura de palavras sábias, de palavras, agradáveis. Mas aí, aleluia, ele entendeu o seguinte, que é só um sábio que pode pregar conforme foi dado por um único pastor, que é Jesus Cristo. Você quer ter mais confirmação, meus irmãos? Olha o que ele disse. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e muito estudar em fardo da carne. Meu Deus, aleluia, que revelação maravilhosa, Senhor meu Pai, da tuas santas escrituras. Este pregador, ele entendeu, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que ele estava fazendo tantos livros, mas tantos livros que ele estava fazendo para poder pregar palavras agradáveis, para agradar o povo. Mas aquilo ali tudo não se tornou senão um fardo para a sua carne. E assim tem sido nos dias de hoje. Muitos ministros, pastores, líderes de congregações, aleluia, eles têm procurado palavras agradáveis para pregar nas suas congregações, para não, aleluia, afrontar o pecado de ninguém. E a Bíblia nos diz que a própria palavra, ela vem para afrontar o nosso pecado, para nos libertar. Jesus, que é Jesus Cristo, ele não tampou a sua boca, deixou de pregar a palavra. A única coisa que Jesus fez, aleluia, ele não se contendia com ninguém, ele pregava. Mas aqueles que contenderam com Jesus, vocês viram qual foi o final deles. Aqueles que traíram Jesus, vocês viram qual foi o final deles. Eu quero dizer algo para você da parte do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Se você é pregador, ministro da palavra do Senhor, e muitos se levantam contra você por causa da palavra de Deus, entenda. O Senhor disse no livro de Isaías que aquele, aleluia, que contender contigo estará contendendo com Deus.
e aquele que contender contigo perecerá. O Senhor disse na tua palavra no livro de Isaías, aleluia, no capítulo 49, se não me falha no meu entendimento. Ele disse, aquele que contender com Deus vai estar contendendo, se aquele que contender contigo vai estar contendendo com Deus e perecerá. Só fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Porque quem te levantou foi o único pastor e salvador da sua alma, da minha alma, das nossas almas. Meus irmãos, se eu fosse olhar as perseguições que eu tenho enfrentado nessa minha vida, aleluia, meu Deus, aleluia. Se eu fosse olhar as perseguições, eu não estaria aqui hoje pregando, ministrando esta palavra maravilhosa. Mas eu não olhei para essas perseguições. Confesso que no início eu queria olhar por essas perseguições, só que Jesus falou, não, olha para mim. Olha para mim, não olha para o que está acontecendo, não. Deixe que eu vou tratar dos que perseguem a ti. Então eu simplesmente obedeço à voz do Espírito Santo. Então este pregador, que é Salomão, ele escreveu este livro e deixando para nós um ensinamento muito grande, uma instrução muito grande. Que há pessoas que fazem tantos livros para procurar agradar uns aos outros que acabam se tornando fardo da carne. Agora eu vou entrar mais profundo nesta revelação. Quantos pastores, meus irmãos, que estão, aleluia, pregando palavras suaves, muito suaves, agradáveis, que prega só o amor, Deus é amor, Deus é amor, mas não prega que Deus é justiça, que Deus também não prega que Deus é fogo consumidor, não prega o arrependimento, não prega o arrebatamento, não prega para o povo poder nascer de novo. Tem pastores, líderes, ministros que foram levantados para pregar a verdade, não prega, ministros, profetas, tem até profetas que foram levantados para pregar a conformação da doutrina, não prega, tudo para ganhar fama, para ganhar seguidores, tudo para ganhar, aleluia, para ganhar pessoas conforme as suas próprias concupiscências, mas não tem pregado a palavra do Senhor conforme deve ser pregado. E a palavra do Senhor, você quer uma confirmação do que eu estou falando, meu irmão? Vamos juntamente comigo no livro de 2 Pedro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha o que o Senhor fala conosco no livro de 2 Pedro sobre esses tipos de comportamento de pessoas, aleluia. Glória a Deus. De pessoas que só pregam palavras agradáveis. 2 Pedro, capítulo 2, olha o que o Senhor fala. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirem cobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. O primeiro versículo já é forte, meus irmãos. Olha que revelação maravilhosa. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo, através da profecia. A palavra do Senhor nos revela que também houve naquela época, quando Jesus estava sobre a face da terra pregando a palavra do Senhor, houve ali naquela época falsos profetas. Qual foram os falsos profetas na época de Jesus? Na época de Jesus, os falsos profetas foram os fariseus, os que eram hipócritas, fariseus. Meus irmãos, e aqui ele disse, e como entre vós haverá também falsos doutores. Quais são os falsos doutores? Os falsos ministros, os que não pregam conforme a sã doutrina, os que não pregam contra o pecado do corpo, da alma, do espírito, que não pregam contra o pecado e que está o coração cheio de maldade, que não pregam contra os maus pensamentos, contra aquilo que leva à perda da sua salvação. Meus amados irmãos, aleluia! Olha que palavra poderosa que o Senhor nos revelara desta manhã de hoje. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que haveria heresia. Nós estamos vendo tantas heresias sobre a face da terra. Nós estamos vendo tantas heresias sobre a face da terra. Tantas pessoas que estão pregando palavras agradáveis, mas não está pregando a justiça de Deus, não está pregando sobre o juízo de Deus. Eles estão negando o Senhor Jesus Cristo.
Mas eu louvo o santo nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus ainda tem os seus pequeninos, que alguns estão sobre a face da terra. Eles são poucos, mas Deus tem eles, aqueles que preguem a palavra do Senhor em justiça e em verdade. O Senhor ainda tem aqueles que pregam contra o pecado do adultério, contra o pecado da fornicação, né? Esses jovens, a maioria dos jovens que estão dentro das igrejas, estar no altar, estar namorando e fornicando, estar servindo a dois deuses, que é o Deus do pecado, né? Do sexo, e que é o pecado da fornicação, né? E estar servindo a Deus no altar. Irmãos, eu tenho visto isto, né? Jovens que pegam a mão, põem a mão no arado, levanta campanhas, levanta pregações, estar na fornicação, estar no altar. Sangue de Jesus tem poder que repreenda. Está queimado em nome do Senhor Jesus Cristo esse espírito do erro que tem levado a muitos à perdição. E não é só isso não, meus irmãos. Também existem aqueles que neguem a palavra de Deus, que são os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos ministros, os falsos obreiros, pois a palavra do Senhor mesmo nos diz: cuidados com os falsos obreiros, os obreiros fraudulentos, que são os falsos, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor estará no reino do céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor quer dizer que está dentro do reino de Deus. Quando você ver uma pessoa pregando muito a palavra do Senhor só naquilo que agrada o povo, aleluia, você pode observar que aquela pessoa, ela não está pregando conforme a sã doutrina deve ser pregada, porque nós devemos pregar contra as vaidades. E uma das vaidades que este pastor, esse pregador Salomão viu foi que muitos estavam estudando demais, fazendo muitos livros para poder trazer umas palavras agradáveis, mas ele descobriu que não deveria ser assim. Olha o que o Senhor fala, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pela quais será blasfemado o caminho da verdade. Quantos pastores, ministros, líderes estão blasfemando o caminho da verdade? Que está aceitando o divórcio, está aceitando, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, coisas terríveis, né, sobre a face da terra, estar aceitando as roupas inadequadas, né, das igrejas, estar aceitando as vaidades das geradas, né, sobre, aleluia, a matéria humana, sobre esta matéria humana, pois a palavra do Senhor nos diz que nós devemos servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, de todo o coração e em todo o nosso entendimento. Glória a Deus, aleluia. Oh, Ramaná, Suridecante, Erebedegácia. Meu Deus, que maravilha. E a palavra do Senhor nos diz mais ainda, que alguns fariam isso por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já é largo tempo, não serão tarde a sentença e a sua perdição não dormita. Pois o próprio Senhor deixou escrito por revelação divina sobre os falsos profetas que pregam por avareza, por dinheiro, que prega fazendo das ovelhas negócios para arrancar delas dinheiro, pregando palavras fingidas. Meus irmãos, eu conheci um certo pastor, aleluia, que este pastor, aleluia, ele me expulsou da sua congregação por causa da palavra, porque ele disse que a palavra estava sendo pregada, era muito pesada esta palavra, que a palavra que estava sendo pregada ela era muito pesada, que não aceitaria a pregação desta maneira, mas que saísse da igreja, porque a porta estava aberta e ele não ia aceitar esse tipo de pregação dentro da igreja. Aí o Senhor Espírito Santo falou para mim desta maneira, glória a Deus, aleluia, pode sair sim, sai deste lugar, porque ele não me quer, ele está me rejeitando, ele está rejeitando a minha palavra. Então eu peguei e saí, meus irmãos, saí da congregação, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele disse, vai e prega de cidade em cidade, quem te receber, amém, quem não te receber, sacode a poeira dos seus pés. Eu sacudi a poeira dos meus pés e saí daquela congregação,
Aleluia. Louvado seja Deus. Porque ali ele está pregando ao povo palavras fingidas. Mas o Senhor falou que vai tratar com esta pessoa. Né? Ele não quis ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor falou que vai tratar com esta pessoa. Né? Com ele e com a sua esposa. Que anda, né? Com os artifícios, né? Sobre o teu corpo. Que os artifícios da pomba gira. O sangue de Jesus tem poder e repreenda. Porque a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, ele mesmo que disse, sobre os quais já largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Então não é a irmã Fernanda que está julgando, não. É a própria palavra de Deus que está julgando a sentença desses homens que preguem conforme agradáveis a palavras agradáveis que eles querem. Aceita o divórcio, aceita o casamento, né? Aceita, não é somente isso, que prega de qualquer maneira, toma santa ceia de qualquer maneira. Então o Senhor vai tratar as sentenças para esses homens estar já, aleluia, para ser julgado. E ai daqueles que caíram na perdição. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, não quero ficar só nesse versículo. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor tem muito mais para falar conosco. Para poder confirmar também no livro de Mateus, capítulo 24, 11, o Senhor fala acerca dos falsos profetas que nos últimos tempos, nos últimos dias, levantaria muitos falsos profetas, aqueles que pregam, né, adivinhando, né, a vida da pessoa para poder dizer que a pessoa vai ter carro, vai ter isso, aquilo, aquilo outro. Não digo que a revelação de Deus, irmãos, ela seja pecado, porque Deus nos dá a revelação sim. Deus fala conosco por meio da revelação, só que o povo tem abandonado, tem rejeitado o conhecimento de Deus. O povo tem rejeitado o conhecimento de Deus, tem abandonado o conhecimento de Deus, tem priorizado aquilo que agrada o povo, que é só revelação, revelação, revelação. A revelação maior, meus irmãos, é a palavra de Deus. A revelação maior é a palavra de Deus. Não existe outro tipo de revelação que seja maior do que a palavra que hoje nós estamos falando dela. Ai daqueles que não ouvirem atentamente a voz do Senhor. Meus irmãos, eu quero dar continuidade aqui, porque eu tenho muito que falar acerca desta palavra. Então, ele disse, no 13 ele já disse, né? No livro de Eclesiastes, voltando novamente no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele disse: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o pregador Salomão, ele descobriu na revelação divina que o fim de tudo é que teme a Deus. O que significa temer a Deus? É você ter um sentimento de respeito e de reverência praticada dentro do seu ser com a doutrina de Cristo, com a doutrina de Deus, que é a palavra de Deus. Você tem que ter um sentimento de respeito e de reverência dentro de você para você praticar em respeito à doutrina que é a palavra de Deus. E viver e servir a Deus conforme Ele quer. Você deve ter um sentimento de servir a Deus de forma agradável, santo. Porque Deus, meus irmãos, Deus ele é santo, mas também Deus ele é um fogo consumidor. Deus ele é santo, mas também ele é um Deus, né, que é fogo consumidor. Ah, minha irmã, mas eu não acredito que Deus é capaz de destruir uma pessoa, que Deus é capaz de consumir uma pessoa. Não, você não acredita? Então vamos para a Bíblia, porque a palavra do Senhor diz que a fé ela vem de ouvir a palavra de Deus. Então vamos para a Bíblia. Olha o que o Senhor fala no livro de Êxodo. Glória a Deus, aleluia. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24. Olha o que o Senhor está falando. Se você que não acredita que Deus, ele é fogo consumidor,
Você não acredita? Não, meu irmão. Olha o que o Senhor está falando. No livro de Êxodo, não, meus irmãos, me perdoam. No livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio 4:24. É livro de Deuteronômio, meus irmãos. É livro de Deuteronômio 4:24. É no livro Deuteronômio 4:24. Olha o que ele fala na sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor teu Deus porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Agora me diz, você pode ir contra essa revelação, meus irmãos? Não tem como nós ir contra a verdade de Deus, se nós não colocarmos a favor dela. Ai daqueles que vai contra esta verdade. Uma certa vez, eu escutei uma pessoa falando para mim assim, Fernanda, missionária Fernanda, irmã Fernanda, muitas pessoas pegam textos isolados e trazem sobre o povo. Ei, meu irmão, a Bíblia mesmo nos diz no livro de 2 Timóteo que nós lemos hoje, a Bíblia ela é toda, divinamente toda, de Gênesis ao Apocalipse, inspirada para corrigir, para instruir o homem em justiça. Ela é toda, então é de Gênesis ao Apocalipse. Então não existe, aleluia, louvado seja Deus, textos isolados na Bíblia. Para com isso, igreja. Quem falou isso foi Satanás. Foi Satanás que induziu esta mentira na mente de muitos para que a palavra não seja pregada conforme ela deve ser pregada. E ai daqueles que estão indo nessa instrução de Satanás. Porque ele disse, nós lemos aqui hoje, ele disse no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia ela é toda, divinamente toda inspirada para corrigir, para instruir o homem em justiça, para que esteja apto para toda boa obra. Então não tem como nós ir contra esta revelação, porque nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça e um Deus que consome com fogo aqueles que andam negando a palavra da verdade. Pega de exemplo o que aconteceu com Judas. Judas negou Jesus, traiu Jesus. Qual foi o fim de Judas? Qual que foi o fim de Judas, meus irmãos? O fim de Judas foi estar dentro de uma forca. Ele se enforcou, né? Ele se matou. Ele se assassinou a si mesmo, porque negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, Deus quer que nós venhamos guardar os seus mandamentos. E o mandamento de Deus é esse. Aí ele fala, né, voltando no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele disse, de tudo que tem ouvido, teme a Deus. Nós falou sobre o temor. O que é temer a Deus? É ter um sentimento de respeito por Deus e pela sua palavra. E guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O dever de todo homem, seja mulher, seja homem, criança, aqueles que conhecem a palavra do Senhor. O nosso dever é guardar os mandamentos de Deus. É guardar os seus mandamentos. Você quer uma confirmação do que o Senhor está falando sobre guardar os seus mandamentos? Vamos para o livro de Salmos, 119, versículo 11 e 12. Salmos 119, versículo 11 e 12. Olha o que o Senhor está dizendo. O salmista Davi descobriu o prazer, a excelência, né, de guardar os mandamentos do Senhor no seu coração. Ele encontrou felicidade nisso. E todo aquele que está na palavra encontra felicidade nisso. Porque eu também, meus irmãos, encontrei felicidade nisso. Então há tempo de você que está ouvindo a palavra de Deus através da minha vida. Você que está ouvindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo através da minha vida. Ainda dá tempo de você voltar a primeiras obras, o primeiro amor. Ainda dá tempo de você amar a Deus acima de todas as coisas. Olha o que ele diz no 119. No versículo 10 ele diz, de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Um pedido ele fez a Deus. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. No 11 ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista Davi, ele descobriu que isso é uma felicidade de obter dentro do seu coração a palavra de Deus. E ele pediu a Deus, Deus, não deixa eu desviar dos teus mandamentos. Então também
o pregador Salomão também descobriu isso e fez o mesmo, né, e falou a mesma coisa. O dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Então guarde os mandamentos de Deus. E para você ter uma ideia, meus irmãos, para vocês terem a revelação mais ainda da parte de Deus, o Senhor também confirma no livro de João. O Senhor Jesus Cristo também confirma no livro de João esta revelação. Ele também confirma no livro de 1 João esta maravilhosa revelação. Você quer uma confirmação? Livro de João, capítulo 2, versículo 3 e 6 diz assim. 2, 3 e 6 diz assim, ó. No Novo Testamento, 1 João, capítulo 2, versículo 3, e diz assim: E nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. A pessoa que está na palavra de Deus, que guarda o mandamento de Deus, ela sabe quem é de Deus e quem não é. Porque quem guarda os mandamentos de Deus, quando ele escuta um louvor, quando ele escuta uma revelação, quando ele escuta uma palavra, ele sabe se aquela palavra está com base, a revelação de Deus, sim ou não. Por quê? Porque está nos mandamentos do Senhor. Por isso que Oséia ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque o povo não quis conhecimento e rejeitou a instrução de Deus, eles têm rejeitado. E por isso que muitos, meu Deus, muitos irmãos, misericórdia, Jesus, por isso que muitos, meus irmãos, por isso que muitos estão sendo guiados por falsos doutores, porque não lê Bíblia, porque não estuda a Bíblia. Ah, mas talvez alguém pode estar falando, mas eu não sei ler. Aleluia. Você que não sabe ler, continua tendo uma vida de oração. Pede a Deus para poder, aleluia, pôr alguém no seu caminho para te ensinar. Você que não sabe ler. Você que não sabe ler, pede o Senhor para colocar alguém no seu caminho que sabe realmente ler a palavra, que está dentro da palavra. Louvado seja Deus. Pede o Espírito Santo para que você não venha ser enganado. E você que já tem, né, a leitura, medita na palavra do Senhor, porque está correndo em risco a tua alma. É tua alma que está correndo em risco de você perdê-la por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento de aprendizagem, de aprender. E ele diz, nisto sabemos que o conhecemos e se guardamos os seus mandamentos. Você só sabe se você conhece a Deus se você guardar o mandamento dele. E você só sabe quem é de Deus se você guardar o mandamento dele. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Quantos líderes dizem aí, eu conheço a Deus, fala que conhece através de revelação, mas é mentira. Através de revelação, irmãos, que eu falo sem ser da palavra. A igreja hoje está sendo muito cheia por causa da revelação. Só revelação, revelação, revelação. O povo hoje estão acumulando para si, aleluia, pessoas que não estão indo para o céu, mas que estão indo para o inferno. E a palavra do Senhor diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Quem diz que conhece a Deus e não guarda o seu mandamento é mentiroso. Você quer um exemplo? Existem pessoas que odeiam o seu irmão, desejam mal para o seu irmão de qualquer maneira. Até ora ao contrário, faz até oração de feitiçaria ao contrário para o seu irmão. E depois diz que ama a Deus e conhece a Deus. Quem ama a Deus e conhece os mandamentos faz isso, meus irmãos? Não. Então essa pessoa é mentirosa. A pessoa que não prega contra o pecado, que não prega contra as vaidades exageradas, as pessoas que não pregam contra o dinheiro, as pessoas que não pregam contra aquilo que leva o povo a perecer, você acha que essa pessoa conhece o mandamento de Deus e guarda? Não, essa pessoa é mentirosa. Porque aí ele diz, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente e é aperfeiçoado, nisso conhecemos que estamos nele. Então, a própria palavra de Deus, ela julga a nossa intenção. A própria palavra de Deus, ela julga a nossa intenção e nos mostra que quem guarda a palavra de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado em Deus. E nisso nós sabemos se ele provém de Deus ou não. Amém, meus irmãos? Então, não tem como ir contra esta verdade. Para nós estarmos também, né, louvado seja Deus, finalizando, né, este trabalho, eu gostaria também de estar lendo voltando no livro de Eclesiastes 14, dizendo, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14,
dizendo a conclusão: porque Deus há de trazer juízo toda a obra, até tudo o que estar encobertos, quer que seja bom, quer que seja mal. Então o pregador Salomão entendeu que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até tudo que esteja encoberto, quer que seja bom, quer que seja mal, ele vai trazer a juízo. Aleluia. Você quer uma confirmação de que Deus vai trazer a juízo a tudo? Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém, meus irmãos? Então aí está a confirmação do que o pregador Salomão disse, né? Que Deus ele vai trazer o juízo. E nós temos essa confirmação no livro de 2 Coríntios, a qual também o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, deixou esta verdade. Porque todos devemos comparecer, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio de corpo, bem ou mal. Todos, nós que servimos a Deus, os macumbeiros, feiticeiros, os idólatras, os ímpios, os padres, os umbandismos, os pastores, todos esses vai comparecer ante o tribunal. Todos, né? Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos aquilo que nós fizemos por meio do corpo, seja bem ou mal. E no livro de Apocalipse agora eu vejo que o Senhor vem usando João, né? O apóstolo João, que foi arrebatado em espírito, para nos trazer um alerta dizendo, João capítulo 22, João, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 12 e 13. Apocalipse 22, versículo 12 e 13 diz assim: e eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Glória a Deus, aleluia. Então entenda, Deus ele vai julgar as nossas causas. E ele vai vir, não vai tardar, não vai demorar ele vir. E ele vai vir, vai dar a cada um conforme aquilo que ele tem, aleluia, praticado por meio dos membros do seu corpo. Então o Senhor vai dar a cada um conforme a sua obra. Porque Jesus Cristo, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, o fim e o primeiro e o derradeiro. Então Jesus, ele quer que nós venhamos entender que nós devemos estar no princípio, viver no princípio, que é o princípio de temer a Deus e de amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento que ele nos deixou. E o segundo é parecido com o primeiro, que é amar o próximo como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quero estar, meus irmãos, fazendo uma pequena oração em nome do Senhor Jesus Cristo, para estarmos finalizando este trabalho. Você que ouviu esta mensagem, eu quero que você faça uma reflexão da sua vida e faça um concerto com Deus. Analise a sua vida e faça o concerto com Deus antes que seja tarde. Antes que seja tarde, porque o Senhor está pregando. O Senhor ainda está pregando. É o Senhor Jesus Cristo que está pregando. É o Espírito Santo que está pregando e falando da palavra dele em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai. Neste momento, meu Deus, eu quero lhe agradecer, meu Pai, pela minha vida, meu Deus, e pela palavra que nos fora revelada acerca, meu Deus, da tua santa, gloriosa palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe agradeço por esta revelação divina, a qual o Senhor nos deu, meu Deus, nesta manhã de hoje. A esta, meu Deus, pessoa, a este homem, a esta mulher, a este jovem, meu Deus, a esta criança que já tem entendimento, a qual está ouvindo esta santa, gloriosa palavra, que possa ser liberta, meu Pai, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então somente o Senhor, Espírito Santo, somente o Senhor que pode libertar este povo com a sua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A palavra, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, de
de pastores que não andam conforme a doutrina do Senhor não é verdade. A palavra de, aleluia, de líderes religiosos, macumbeiros, feiticeiros, as palavras, meu Deus, aleluia, de pessoas que professem adorar imagens, não são palavras de verdade, mas são palavras de mentira. Mas a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é uma palavra de verdade. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nesta manhã de hoje, levanta, meu Deus, ministros sinceros e verdadeiros sobre a face dessa terra, para pregar a palavra do Senhor com amor, com justiça, para abrir os olhos daqueles que estão cegos, pois o Senhor mesmo disse na tua palavra, aquele que te rejeitar, o Senhor rejeitará também diante dos homens. Então, meu Deus, que esse povo venha receber o temor do Senhor, através desta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu lhe peço também no nome do Senhor Jesus Cristo, cobre-me, ó Deus, com teu sangue, guarda-me, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me protege, meu Deus, vai diante de mim, consumindo todos os espíritos do erro, todos os espíritos da mentira, do engano, da falsidade, e também se faça, meu Deus, na vida deste meu irmão, desta irmã, esta mesma, meu Pai querido, procedimento de oração que eu faço agora com esse irmão, com esta irmã, consome, meu Deus, diante do caminho deste irmão, desta irmã, com fogo, meu Deus, todos os espíritos do erro, do engano, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Pai querido, Pai celestial, que o Senhor venha confirmar esta mensagem e que almas venham se converter e se arrepender e voltar ao primeiro amor, meu Deus, através desta mensagem, a qual foi ministrada pelo poder do Espírito Santo, meu Deus, porque eu creio, meu Pai, que todos quanto, meu Deus, têm ouvido, possam ouvir atentamente a voz do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e receber de ti, meu Pai, a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, que crer na palavra da verdade, recebe e toma posse da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de hoje. Amém. E graças a Deus. Irmãos, fica na paz do Senhor e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.